psicóticos, tóxicos, para não enfrentar a realidade. Mas é preciso enfrentar a realidade. Se fizer isso, ela se torna verdade. Se foge, você vive na mentira. Se enfrenta a realidade, ela se torna a porta para a verdade. A realidade é a morte. É preciso enfrentar isso. E a verdade será vida, vida eterna, vida em profusão, vida que nunca acaba. Capítulo 4. Consciência e centramento. Primeiro é preciso entender o que significa consciência. Você está andando na rua. Está consciente de muitas coisas, das lojas, das pessoas que passam por você, do tráfego, de tudo. Está ciente de muitas coisas menos de uma, você mesmo. Você está andando na rua, consciente de muitas coisas e esquecido de si mesmo. Essa consciência do eu, George Gurdjieff chamou de lembrança de si mesmo. Ele dizia, constantemente, onde quer que você esteja, lembre-se de si mesmo. Não importa o que esteja fazendo, nunca deixe de fazer outra coisa interiormente. Ficar consciente do que estiver fazendo. Você está comendo, fique consciente de si mesmo. Está caminhando, fique consciente de si mesmo. Está ouvindo, está falando, fique consciente de si mesmo. Quando estiver com raiva, fique consciente de que está com raiva. Essa lembrança constante de si mesmo cria uma energia sutil, uma energia muito sutil dentro de você. Você começa a ser um ser cristalizado. Na maior parte do tempo, você é só um saco vazio. Nenhuma cristalização, nenhum centro de verdade. Só liquidez, só uma combinação ao acaso de muitas coisas sem nenhum centro. Uma multidão, em constante mudança, mas sem ninguém que a comande. A consciência é o que faz de você o comandante do navio. E quando eu digo comandante, não quero dizer alguém que detenha o comando. Quero dizer uma presença contínua. Sempre que estiver fazendo alguma coisa, ou não estiver fazendo nada, uma coisa tem de ser constante na sua consciência, que você é. O simples sentimento de si mesmo, e de que esse si mesmo é, cria um centro de calma, um centro de silêncio, um centro de comando interior. Trata-se de um poder interior. E quando eu digo poder interior, quero dizer literalmente isso. É por isso que Buda fala do fogo da consciência. Ela é um fogo. Se começar a ficar consciente, você começará a sentir uma energia nova em você, um fogo, uma vida nova. E por causa dessa vida nova, desse poder, dessa energia, muitas coisas que dominavam você se dissipam. Você não tem de lutar contra elas. Você tem de lutar contra a sua raiva, contra a sua ganância, contra o sexo, porque você é fraco. Portanto, na verdade, a ganância, a raiva, o sexo não são o problema. A fraqueza é o problema. Quando você começar a ficar mais forte interiormente, com um sentimento de presença interior, de que você é, suas energias ficam concentradas, cristalizadas num único ponto, e nasce um eu. Veja, não nasce um ego, nasce um eu. O ego é um sentido falso de eu. Mesmo sem ter um eu, você continua acreditando que você é um eu, que na verdade é o ego. Ego significa falso eu. Você não é um eu, embora acredite que seja. Maulunputra, um buscador da verdade, veio até Buda, que lhe perguntou: o que você procura? Maulunputra disse: procuro por mim mesmo. Ajude-me. Buda lhe pediu para prometer que faria tudo o que fosse sugerido. Maulunputra começou a soluçar e disse: como posso prometer? Eu não sou ainda. Como posso prometer? Não sei o que vou fazer amanhã, não tenho nenhum eu que possa prometer. Por isso não peça o impossível. Eu vou tentar. Isso é tudo que eu posso dizer. Vou tentar. Mas não posso prometer que farei tudo o que você disser, pois quem fará isso? Estou em busca daquilo que pode prometer e pode cumprir uma promessa. Não sou ainda. Buda respondeu: Maulunputra, fiz essa pergunta a você para ouvir isso. Se tivesse prometido, eu o poria daqui para fora. Tivesse você dito: prometo que farei,
e eu teria descoberto que você não busca de fato a si mesmo, pois o buscador tem de saber que ele ainda não é. Do contrário, qual seria o propósito da busca? Se você já fosse, não haveria necessidade. Você não é. E se a pessoa consegue sentir isso, o ego evapora. O ego é uma noção falsa de algo que ainda nem sequer existe. Eu significa um centro que pode prometer. Esse centro é criado pelo ser que está continuamente alerta, constantemente consciente. Tenha consciência de que você está fazendo algo, de que está sentado, de que agora você vai dormir, de que o sono está chegando, que você está caindo no sono. Tente ficar consciente o tempo todo, e então você começará a sentir que nasce dentro de você um centro. As coisas começaram a se cristalizar. Ocorre um centramento. Tudo passa a se relacionar com esse centro. Nós estamos sem centro. Às vezes nos sentimos centrados, mas esses são momentos em que a situação nos obriga a ficar conscientes. Se de repente surgir uma situação de grande perigo, você começará a sentir um centro dentro de você, pois ficamos conscientes quando estamos em perigo. Se alguém vai matar você, não dá para pensar. Não é possível ficar inconsciente. Toda a sua energia está centrada e esse momento se torna sólido. Você não pode ir para o passado, nem pode ir para o futuro. Esse momento passa a ser tudo o que existe. E nesse instante, você não só fica consciente do assassino, como fica consciente de si mesmo, a pessoa que está sendo assassinada. Nesse momento sutil, você começa a sentir um centro dentro de si. É por isso que os jogos perigosos atraem as pessoas. Pergunte a alguém que esteja tentando chegar ao topo do Guri Shankar, do Everest. A primeira vez em que Hillary esteve lá, ele deve ter sentido um centro repentino. E, na primeira vez em que alguém pisou na Lua, deve ter brotado um sentimento repentino de centramento. É por isso que o perigo é tão fascinante. Você está dirigindo um carro e começa a aumentar cada vez mais a velocidade e então começa a ficar perigoso. Você não consegue pensar. Os pensamentos se interrompem. Você não pode sonhar, não pode imaginar. O presente então se torna sólido. Nesse instante de perigo, quando a qualquer momento você pode morrer, você fica repentinamente consciente de um centro dentro de si. O perigo fascina simplesmente porque, quando está em perigo, você às vezes fica centrado. Nietzsche uma vez disse que a guerra tinha de continuar, pois, só na guerra, às vezes se sentia um eu, sentia-se um centro, pois a guerra é perigosa. E quando a morte passa a ser uma realidade, a vida fica mais intensa. Quando a morte está próxima, a vida fica intensa e você fica centrado. Sempre que está consciente de si mesmo, você fica centrado. Mas se isso for circunstancial, esse centro desaparece logo que a situação chega ao fim. Isso não pode ser apenas circunstancial. Tem de ser algo interior. Por isso, tente ficar consciente mesmo enquanto faz coisas comuns. Quando estiver sentado, procure ficar consciente. Tenha consciência do ato de se sentar. Não só da cadeira, não só do ambiente em que está, da atmosfera que o cerca, mas do fato de estar sentado. Feche os olhos e sinta-se. Mergulhe fundo e sinta-se. Eugen Erhegel estava estudando com um mestre zen. Ele aprendia arco e flecha havia 3 anos. E o mestre sempre dizia: bom, o que quer que esteja fazendo é bom, mas não o suficiente. Erhegel acabou tornando-se um mestre no arco e flecha. Sua pontaria era absolutamente perfeita, e mesmo assim o mestre continuou a dizer: você está indo bem, mas isso ainda não é suficiente. Mesmo com uma pontaria perfeita, disse Erhegel. Então o que mais você espera de mim? Como é possível ir além disso? Com total precisão e você espera ainda mais? Segundo dizem, o mestre Zen respondeu: não estou preocupado com a arte de manejar o arco ou com a sua pontaria. Estou preocupado com você. Você se tornou um técnico perfeito. Mas quando sua flecha deixa o arco, você não está consciente de si mesmo, por isso não adianta nada. Não estou preocupado com a flecha atingindo o alvo. Estou preocupado com você. Quando a flecha é arremessada, a consciência dentro de você também tem de ser.
Mesmo que você não acerte o alvo, isso não faz a menor diferença. O que você não pode deixar de acertar é o alvo interior. E isso você não está fazendo. Você se tornou um técnico perfeito, mas é um imitador. Mas para uma mente ocidental, ou, na verdade, para uma mente moderna, e a mente ocidental é a mente moderna, é muito difícil conceber uma coisa dessa. Parece absurdo. No arco e flecha, o que interessa é ter uma pontaria perfeita. Pouco a pouco, Errigel começou a ficar decepcionado, até que um dia disse: "Estou indo embora. Parece impossível, é impossível. Quando você mira um alvo, sua consciência passa para o alvo, para o objeto, e se você quiser ser um bom arqueiro, tem de esquecer de si mesmo, lembrar só da pontaria, do alvo e esquecer o resto. Só o alvo interessa." Mas o mestre Zen continuou forçando-o a criar um outro alvo dentro dele. Essa flecha tinha de ser duplamente atirada. Ela apontava para o alvo externo e apontava continuamente para o alvo interior, o eu. Errigel disse: "Agora vou mesmo embora. Parece impossível. Suas condições não podem ser satisfeitas." E no dia em que estava partindo, Errigel simplesmente se sentou. Ele viera para se despedir do mestre e este mirava um outro alvo. Outra pessoa estava aprendendo com ele e, pela primeira vez, Errigel não participava. Ele só viera para se despedir e ficara sentado ali. No momento em que o mestre acabasse a aula, ele se despediria e iria embora. Pela primeira vez ele não participava. Mas então, de repente, Errigel ficou consciente do mestre e da consciência do duplo atirar do mestre. O mestre fazia pontaria. Durante 3 anos, Errigel tivera o mesmo mestre, mas estava mais preocupado com seu próprio empenho. Nunca tinha visto esse homem, o que ele fazia. Pela primeira vez ele viu e percebeu. E de repente, espontaneamente, sem fazer nenhum esforço, ele se aproximou do mestre, tomou o arco da mão dele, mirou o alvo e atirou a flecha. E o mestre disse: "Muito bem. Pela primeira vez você conseguiu. Estou feliz." O que ele tinha feito? Pela primeira vez estava centrado em si mesmo. O alvo estava lá, mas ele também estava presente. Portanto, não importa o que esteja fazendo, não importa. Não precisa ser arco e flecha, não importa o que esteja fazendo, nem que esteja apenas sentado. Lembre-se do duplo atirar. Lembre-se do que está acontecendo fora e também de quem está dentro. Lin Shi fazia uma preleção pela manhã quando alguém perguntou: "Só me diga uma coisa, quem sou eu?" Lin Shi saiu de onde estava e foi até o homem. Todos na sala ficaram em silêncio. O que ele iria fazer? Era uma simples pergunta. Ele poderia ter respondido de onde estava. Quando se aproximou do homem, tudo era silêncio. Lin Shi ficou de frente para ele e o olhou nos olhos. O ar ficou pesado. Tudo parou. O inquiridor começou a suar. Lin Shi apenas fitava os olhos dele. E então Lin Shi disse: "Não me pergunte. Mergulhe dentro de si mesmo e encontre quem está perguntando. Feche os olhos. Não pergunte quem sou eu. Entre dentro de você e descubra quem está perguntando, quem é esse inquiridor interno. Esqueça-me. Encontre a fonte da pergunta. Mergulhe fundo no seu mundo interior." E contam que o homem fechou os olhos, ficou em silêncio e, de repente, ele era um iluminado. Abriu os olhos, riu, tocou os pés de Lin Shi e disse: "Você me respondeu. Tenho feito essa pergunta a todo mundo e recebi muitas respostas, mas nada provou ser a resposta. Mas você me respondeu. Quem sou eu? Como alguém pode responder a essa pergunta? Mas nessa situação em particular, 1000 pessoas em silêncio, em profundo silêncio, Lin Shi se aproximou com um olhar penetrante e simplesmente ordenou ao homem: feche os olhos, mergulhe dentro de si e encontre o inquiridor dentro de você. Não espere que eu dê a resposta. Descubra quem perguntou. E o homem fechou os olhos. O que aconteceu nesse caso? Ele ficou centrado. De repente ele se centrou. De repente tomou consciência da sua essência mais profunda. Isso tem de ser descoberto, e a consciência é o método que se usa para descobrir essa essência profunda. Quanto mais inconsciente você está,
mais se distancia de si mesmo. Quanto mais consciente, mais perto chega de si mesmo. Se a consciência for total, você está no centro. Se a consciência for menor, você está próximo da periferia. Quando está inconsciente, você está na periferia em que o centro é completamente esquecido. Existem, portanto, 2 caminhos a seguir. Você pode ir para a periferia e seguir na direção da inconsciência, sentado assistindo a um filme, sentado em algum lugar ouvindo música. Você pode se esquecer de si mesmo. Nesse caso, você está na periferia. Lendo o Bhagavad Gita ou a Bíblia ou o Alcorão, você pode se esquecer de si mesmo e aí você está na periferia. Faça o que fizer, se conseguir se lembrar de si mesmo, você estará mais perto do centro. Então, um dia, repentinamente, você fica centrado. Nesse dia você terá energia. Essa energia é o fogo. Toda a vida, toda a existência é energia, é fogo. Fogo é o nome antigo. Agora chamam de eletricidade. O homem usou muitos e muitos nomes para designar essa energia, mas fogo é uma boa opção. Eletricidade parece uma coisa meio morta. Fogo parece mais cheio de vida. Haja com atenção plena. Essa é uma árdua e longa jornada, e já é difícil ficar consciente até mesmo por um único instante. A mente está constantemente tremeluzindo. Mas não é impossível. É penoso, é difícil, mas não é impossível. É possível. Para todo mundo é possível. Só é necessário empenho, um empenho sincero. Nada pode ser deixado de lado. Nada pode permanecer intocado dentro de você. É preciso sacrificar tudo pela consciência. Só então a chama interior é descoberta. Ela está aí. Se uma pessoa decidir procurar a unidade essencial de todas as religiões que já existiram e que possam existir, ela encontrará uma única palavra: consciência. Jesus conta uma história. O dono de uma grande residência teve de sair e ordenou aos criados que ficassem de prontidão, pois ele poderia voltar a qualquer momento. Então, por 24 horas eles tiveram de ficar em alerta. O patrão poderia voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Não havia uma data certa, nem um dia certo, nada. Se houvesse, então eles poderiam dormir. Poderiam fazer o que lhes conviesse e ficar de prontidão só na ocasião em que ele chegaria. Mas o patrão dissera: voltarei a qualquer momento. Dia e noite os quero prontos para me receber. Eis uma parábola da vida. Você não pode deixar nada para amanhã, pois o dono da casa pode chegar a qualquer momento. É preciso ficar o tempo todo de prontidão. Não há uma data fixada, não se tem ideia de quando será esse acontecimento repentino. Só há uma coisa a fazer: ficar de prontidão e esperar. A consciência é a técnica usada para encontrar esse centro, para atingir o fogo interior. Ele está aí, escondido, à espera de ser descoberto. E depois de descoberto, aí então podemos entrar no templo. Não antes disso, nunca antes disso. Mas podemos nos iludir com símbolos. Os símbolos servem para nos mostrar realidades mais profundas, mas podemos usá-los como um meio de nos enganar. Podemos queimar incenso, adorar coisas externas, e assim fica mais fácil sentir que fizemos alguma coisa. Podemos nos sentir pessoas religiosas sem ser religiosos de fato. É isso o que está acontecendo. É nisso que a Terra se transformou. Todo mundo acha que é religioso só porque está seguindo símbolos exteriores, sem nenhum fogo interior. Empenhe-se mesmo que você seja um fiasco. Isso já será um começo. Você falhará muitas vezes, mas até mesmo o fracasso será útil. Quando não consegue ficar consciente, mesmo que seja por um segundo, você pela primeira vez percebe o quanto é inconsciente. Ande pela rua e você não conseguirá caminhar nem alguns passos sem ficar inconsciente. Você sempre acaba se esquecendo de si mesmo. Começa a prestar atenção numa placa e se esquece de si mesmo. Alguém passa, você olha e se esquece de si mesmo. Seus fracassos serão úteis. Eles podem lhe mostrar o quanto você é inconsciente. E mesmo que você só fique consciente do quanto é inconsciente, você já conseguiu uma certa consciência. Se um louco tomar consciência de que é louco,
ele estará a caminho da sanidade. Parte 2. Muitas doenças, um só remédio. Você tentou não ficar com raiva, tomou essa resolução muitas e muitas vezes, mas ainda não conseguiu cumpri-la. Você tentou não ser ganancioso, mas vive caindo na mesma armadilha. Tentou tudo para mudar a si mesmo, mas nada parece dar resultado. Você continua igual. E aqui estou eu dizendo que existe uma chave muito simples para esse problema: a consciência. Mas você não consegue acreditar. Como é possível resolver isso apenas com a consciência, quando nada mais parece funcionar? As chaves são sempre muito pequenas. As chaves não são coisas grandiosas. Uma chavinha de nada é capaz de abrir uma fechadura enorme. Quando as pessoas perguntavam ao Buda: o que eu faço para não ter raiva, ou para não ser ganancioso, ou para não ser obcecado por sexo ou por comida, ele sempre respondia a mesma coisa: fique atento, traga consciência para a sua vida. O discípulo de Buda, Ananda, ficava intrigado ao ouvir as queixas das pessoas dos mais variados tipos. Os problemas eram diferentes, mas o remédio que o médico prescrevia era sempre o mesmo. Ananda dizia: por que você faz isso? Elas sofrem de doenças diferentes. Às vezes é a ganância, às vezes é o sexo, às vezes a comida, ou outras coisas do tipo, e você recomenda sempre a mesma coisa. Buda respondia: as doenças dessas pessoas são diferentes, assim como elas podem sonhar com coisas diferentes. Se 2.000 pessoas caírem no sono, elas terão 2.000 sonhos diferentes. Mas se você me procurar e perguntar o que fazer para se ver livre desse sonho, o remédio será sempre o mesmo: acorde. A resposta nunca será diferente disso. O remédio será sempre o mesmo. Você pode chamá-lo de consciência, de testemunho, de lembrança ou de meditação. Trata-se de nomes diferentes para o mesmo remédio. Capítulo 5. O analista e a testemunha. De acordo com a perspectiva ocidental, para se resolver um problema é preciso refletir sobre ele, encontrar suas causas, analisar sua história e seu passado, para assim poder arrancá-lo pela raiz. Descondicionar a mente ou recondicionar a mente, recondicionar o corpo, arrancar todas as impressões que foram deixadas no cérebro. Essa é a abordagem ocidental. A psicanálise investiga a memória. É ali seu campo de ação. Ela investiga a infância, o passado. Ela retrocede no tempo. Descobre a origem do problema. Talvez 50 anos antes, quando você era criança, o problema tenha surgido no relacionamento com a sua mãe. Então a psicanálise se voltará para o passado. 50 anos de história. É um caso muito longo, que se arrasta há muito tempo. E mesmo assim, isso não ajuda muito porque existem milhões de problemas. Não é apenas uma questão de resolver um único problema. Você pode investigar a história de um problema. Pode analisar sua biografia e encontrar as causas. Talvez você consiga eliminar um problema, mas há milhões deles à espera de uma solução. Se começar a analisar cada problema desta sua vida, você precisará de 1 milhão de vidas para dar conta dessa tarefa. Vou repetir. Para solucionar os problemas de uma só vida, você precisará nascer não uma ou 2 vezes, mas milhões de vezes. Isso é praticamente impossível. Não pode ser feito. E durante esses milhões de vidas em que você estiver solucionando os problemas desta vida, novos problemas estarão surgindo, e por aí vai. Você estará afundando numa quantidade de problemas cada vez maior. Isso é um absurdo. Essa mesma abordagem psicanalista também foi usada no corpo. O Rolfing, a bioenergética e outros métodos que foram criados procuram eliminar impressões deixadas no corpo, na musculatura. Nesse caso, você também tem de estudar a história do corpo. Uma coisa é certa a respeito dessas duas abordagens. Elas funcionam de acordo com o mesmo padrão lógico, o de que o problema vem do passado, por isso é no passado que você precisa resolvê-lo. A mente do ser humano está sempre tentando fazer 2 coisas impossíveis. Uma é reformular o passado. Ninguém consegue fazer isso.
O passado já aconteceu. Você nunca consegue voltar realmente ao passado. Quando pensa que voltou ao passado, o máximo que você conseguiu foi voltar na memória. Não se trata do verdadeiro passado, mas só de uma lembrança. O passado não existe mais, por isso não é possível reformulá-lo. Esse é um dos objetivos impossíveis da humanidade e o ser humano sofre muito por causa dele. Você quer apagar o passado e vivê-lo de novo. Como é possível fazer isso? O passado é absoluto. Isso significa que todo o potencial dele está acabado. Já virou fato. Agora já não existe potencialidade nenhuma para reformulá-lo, desfazê-lo ou refazê-lo. Não há nada que você possa fazer a respeito. E a segunda ideia impossível que sempre dominou a mente humana é determinar o futuro, o que também não pode ser feito. Futuro é tudo aquilo que ainda não existe. Não é possível determiná-lo. Não dá para definir o futuro. Ele está sempre em aberto. O futuro é potencialidade pura. Antes que aconteça, você não pode ter nenhuma certeza a respeito dele. O passado é realidade pura. Já aconteceu. Agora não se pode fazer mais nada a respeito. Entre os dois está o homem no presente, sempre pensando nas impossibilidades. Ele quer que tudo dê certo no futuro, amanhã. Isso é impossível. Deixe que essa verdade fique impressa no fundo do seu coração. Isso é impossível. Não perca tempo tentando fazer com que o futuro seja como você previu. Futuro é sinônimo de incerteza. Essa é a essência dele. E também não perca tempo olhando para trás. O passado já aconteceu, é um fenômeno morto. Não há nada que se possa fazer a respeito. O máximo que você pode fazer é interpretá-lo de outra forma. Isso é tudo. É isso que a psicanálise faz. Reinterpretar o passado. Isso pode ser feito, embora não mude o passado em nada. Psicanálise e astrologia. A astrologia tenta dar certezas quanto ao futuro e a psicanálise tenta reformular o passado. Nenhuma das duas é ciência. Ambas são impossíveis, embora tenham milhões de seguidores, porque o ser humano gosta disso. Ele quer conhecer o futuro, por isso procura o astrólogo, consulta o I Ching, vai ao tarólogo, e existem milhares de caminhos para a pessoa enganar a si mesma, se fazer de tola. E existem pessoas que dizem que podem mudar o passado. Ele as consulta também. Depois de deixar essas duas coisas de lado, você se livra de muita bobagem. Você não procura nem o psicanalista, nem o astrólogo. Você sabe que o passado já ficou para trás. Você também o deixou para trás. E o futuro não aconteceu ainda. Quando acontecer, você verá. Não há nada que você possa fazer a respeito dele agora. Tudo o que pode fazer é desperdiçar o momento presente, que é o único momento verdadeiro que você tem. O Ocidente vive preocupado com os problemas, tentando resolvê-los. O Ocidente leva os problemas muito a sério. E quando você segue uma certa lógica, essa lógica parece perfeita. Eu estava agora mesmo lendo uma anedota. Um grande filósofo e um matemático de renome internacional viajavam a bordo do mesmo avião. O matemático estava em sua poltrona, pensando nos grandes problemas da matemática, quando de repente o piloto anunciou: "Sinto informar que o voo sofrerá um pequeno atraso. O motor número 1 pifou e estamos voando com 3 motores apenas." 10 minutos depois, o piloto se pronunciou novamente: "Receio ter de informar que o nosso atraso será um pouco maior. Os motores número 2 e 3 também pifaram, e só o número 4 está funcionando." Então o filósofo se virou para seu companheiro de poltrona e disse: "Por Deus, se o outro pifar também, ficaremos aqui a noite toda." Quando você está seguindo uma certa linha de raciocínio, algumas coisas acabam parecendo possíveis, coisas absurdas, mas possíveis. Se você encarar os problemas humanos com muita seriedade, se começar a encarar o ser humano como um problema, tende a aceitar algumas premissas que já havia estabelecido antes, de modo equivocado. Aí você pode seguir nessa direção indefinidamente, tal como fez uma montanha de livros sobre o fenômeno da mente, sobre a psicanálise. Existem milhões de trabalhos, de tratados e de livros a respeito. Depois que Freud abriu a porta de uma certa lógica, ela dominou o século todo. O Oriente tem um ponto de vista totalmente diferente.
Em primeiro lugar, nenhum problema é considerado sério. No momento em que você diz que nenhum problema é sério, o problema desaparece quase que por completo. Você muda toda a visão que tem dele. Em segundo lugar, o Oriente diz que o problema só existe porque você está identificado com ele. Isso não tem nenhuma relação com o passado, nenhuma relação com a história do problema. Você está identificado com ele. Essa é que é a verdade. E essa é a chave para resolver todos os problemas. Por exemplo, você é uma pessoa que tem muita raiva. Se for ao psicanalista, ele dirá: volte ao passado. Como essa raiva aflorou? Em que situação ela ficou mais e mais condicionada e impressa na sua mente? Teremos de desfazer todas essas impressões. Teremos de apagá-las todas. Teremos de passar seu passado a limpo. Se você procurar um místico oriental, ele dirá: você acha que você é a raiva, sente-se identificado com a raiva. Esse é o erro. Da próxima vez que a raiva brotar, assuma a posição de observador. Seja só uma testemunha. Não se identifique com ela. Não diga, estou irritado. Não diga, estou com raiva. Contente-se em observá-la como se ela estivesse acontecendo na TV. Olhe para si mesmo como se estivesse olhando para outra pessoa. Você é consciência pura. Quando as nuvens de raiva se acumularem sobre a sua cabeça, simplesmente observe-as. E continue atento para não se identificar com elas. A coisa toda se resume em saber como você se identifica com o problema. Depois que tiver descoberto isso, não haverá mais essa ideia de ter tantos problemas, porque a chave, a mesma chave, abrirá todas as fechaduras. É assim com a raiva, com a cobiça, com o sexo. É assim com tudo que a mente é capaz de criar. O Oriente diz: basta não se identificar. Lembre-se, isso é o que George Gurdjieff quer dizer quando fala de lembrança de si mesmo. Lembre-se de que você é uma testemunha, fique atento. É isso o que Buda diz. Esteja ciente de que a nuvem está passando sobre você. Talvez ela venha do passado, mas isso não interessa. Ela deve ter vindo do passado, não iria aparecer do nada. Deve ser resultado de uma sequência de eventos, mas isso é irrelevante. Para que se preocupar com isso? Agora, neste exato momento, você pode se desapegar dessa raiva. Pode cortar as amarras que o prendem a ela, pôr abaixo a ponte que os liga agora mesmo. E isso só pode ser feito no presente. Voltar ao passado não ajuda em nada. 30 anos antes, a raiva irrompeu e nesse dia você se identificou com ela. Não é possível deixar de se identificar com uma raiva que você sentiu no passado. Ela não está mais lá. Mas você pode deixar de se identificar com a raiva que sente neste momento, neste mesmo instante. E isso fará com que toda a série de raivas que sentiu no passado deixe de fazer parte de você. Você não terá de voltar e apagar tudo o que seus pais, a sociedade, os padres e a igreja fizeram. Isso seria desperdiçar um tempo precioso do seu presente. Essa raiva já destruiu muitos anos da sua vida. Agora, novamente, destruirá seus momentos presentes. Você pode simplesmente descartá-la, assim como uma cobra se livra de uma pele velha. O passado e seus condicionamentos de fato existem, mas eles existem ou no seu corpo ou no seu cérebro. Não existem na sua consciência, pois a consciência não pode ser condicionada. A consciência permanece livre. A liberdade é sua maior qualidade, é sua própria natureza. Você pode olhar, tantos anos de repressão, tantos anos recebendo uma certa educação. No momento em que você olha para isso, essa consciência não está mais identificada. Do contrário, quem estaria consciente? Se você, na verdade, já tivesse ficado reprimido, então quem estaria consciente? Se não fosse assim, não haveria como ficar consciente. Se você consegue dizer 31 anos no mesmo sistema educacional insano, uma coisa é certa: você ainda não está louco. O sistema fracassou, não funcionou. Jayananda, você não está louco, por isso você pode ver todo o sistema como uma loucura. Um louco não poderia perceber que está louco. Só uma pessoa de posse das suas faculdades pode ver que isso é loucura. Para reconhecer a loucura como loucura, é preciso sanidade.
Esses 31 anos de um sistema enlouquecido não adiantaram nada. Todo esse condicionamento repressor falhou. Na realidade, ele não pode ter sucesso. Ele só é bem-sucedido na proporção em que você se identifica com ele. Você pode cair fora a qualquer momento. Ele existe, não estou dizendo que não exista, mas não faz mais parte da sua consciência. Essa é a beleza da consciência. Ela é capaz de se livrar de qualquer coisa. Não existe barreira para ela, nenhum limite. 1 minuto atrás você era um cidadão inglês, que entende essa bobagem de nacionalismo. 1 minuto depois você não é mais. Não estou dizendo que a sua pele vai deixar de ser branca. Ela vai continuar branca. Mas você não vai estar mais identificado com essa cor. Não será mais contra a cor negra. Você consegue enxergar a estupidez disso tudo. Não estou dizendo que basta você deixar de se ver como um cidadão inglês para esquecer que fala inglês. Não é isso. O inglês ainda estará aí na sua memória, mas a consciência terá se esgueirado para fora. Ela estará no alto da montanha, observando o vale. Agora, o cidadão inglês está morto no vale, e você está sobre as montanhas, muito longe dali, intacto, sem nenhum apego. Toda a metodologia oriental pode ser reduzida a uma só palavra: testemunhar. E toda a metodologia ocidental pode ser reduzida a uma só coisa: analisar. Quando analisa, você fica andando em círculos. Quando testemunha, você simplesmente sai do círculo. A análise é um círculo vicioso. Se de fato mergulhar numa análise, você ficará simplesmente perplexo. Como é possível? Se, por exemplo, você tentar voltar ao passado, onde é que isso vai acabar? Exatamente onde? Se voltar ao passado, saberá onde começou sua sexualidade? Quando você fez 14 anos? Mas então ela surgiu do nada? Ela já devia estar se desenvolvendo no seu corpo antes disso. Mas quando começou? Quando você nasceu? Mas quando estava no útero da sua mãe, você já não tinha sexo? Então, quando? No momento em que você foi concebido? Mas antes disso, metade da sua sexualidade já estava madura no óvulo da sua mãe e metade dela já estava amadurecendo no esperma do seu pai. Então continue. Onde isso vai acabar? Você terá de ir até Adão e Eva. E mesmo então não encontrará um fim. Você terá de ir até o próprio Deus Pai. Afinal, quem foi que criou Adão? A análise sempre ficará incompleta, por isso ela nunca ajuda ninguém de fato. Não pode ajudar. Ela faz com que você se ajuste um pouco mais à realidade. Isso é tudo. Trata-se de um tipo de ajuste. Ela ajuda você a entender um pouquinho mais os seus problemas, sua gênese, como eles surgiram. E essa pequena compreensão intelectual ajuda você a se ajustar melhor à sociedade, embora você continue sendo a mesma pessoa. A análise não transforma ninguém, não provoca nenhuma mudança radical. O testemunho é uma revolução. É uma mudança radical de todas as raízes. Ele dá à luz um ser humano totalmente novo, pois liberta sua consciência de todos os condicionamentos. Os condicionamentos estão ali, no corpo e na mente, mas a consciência continua sem condicionamentos. Ela é pura, é sempre pura. É virgem. Sua virgindade não pode ser violada. A abordagem oriental leva você a ficar mais atento a essa consciência virginal, a essa pureza, a essa inocência. O Oriente põe a ênfase no céu, o Ocidente nas nuvens. As nuvens têm uma gênese. Se você quiser descobrir de onde elas vêm, terá de começar pelo oceano, depois passar para os raios do sol e então para a evaporação da água e a formação das nuvens. Você pode continuar indefinidamente, mas andará em círculos. As nuvens se formam e vêm novamente. Apaixonam-se pelas árvores, começam a cair sobre a terra em forma de chuva, transformam-se em rios, vão para o mar, começam a evaporar, voltam a subir sob o calor dos raios do sol, transformam-se em nuvens, caem mais uma vez sobre a terra e percorrem esse mesmo ciclo inúmeras vezes. É uma roda. De onde você veio? Uma coisa leva a outra e você entrará na roda. O céu não tem uma gênese. O céu não foi criado, nada o produziu. Na verdade, para que qualquer coisa venha à existência, é preciso ter um céu. Isso é um imperativo, uma prioridade. Para que qualquer coisa possa existir,
É preciso que antes exista um céu. Você pode perguntar a um teólogo cristão e ele dirá: Deus criou o mundo. Pergunte a ele se antes de Deus criar o mundo havia ou não um céu. Se não havia, onde Deus costumava existir? Ele certamente precisava de um espaço. Se não havia nenhum espaço, onde ele criou o mundo? Onde ele colocou o mundo? É preciso que haja um espaço, até mesmo para que Deus exista. Você não pode dizer, Deus criou o espaço. Isso seria um absurdo, pois assim ele não teria nenhum espaço para existir. O espaço tem de preceder Deus. O céu sempre existiu. A abordagem oriental leva você a tomar consciência do céu. A abordagem ocidental faz com que você fique cada vez mais consciente das nuvens, e isso o ajuda um pouco, mas não o leva a tomar consciência da sua essência mais profunda. Da circunferência, sim, você fica um pouco mais consciente da circunferência, mas não do centro. E a circunferência é um ciclone. Você precisa encontrar o centro do ciclone. E isso só acontece por meio do testemunho. O testemunho não mudará seu condicionamento. O testemunho não mudará a musculatura do seu corpo. Mas ele lhe proporcionará uma experiência que transcende qualquer musculatura, que está muito além de qualquer condicionamento. Nesse momento de transcendência, não existe nenhum problema. Não para você. E a partir daí a responsabilidade é sua. O corpo ainda carregará a musculatura e a mente ainda carregará o condicionamento. O resto será com você. Se você às vezes sentir falta de um problema, pode penetrar na mente-corpo, conseguir um problema e se divertir com ele. Se não quiser ter problema nenhum, não precisa. Os problemas continuarão sendo uma impressão no fenômeno corpo-mente, mas você estará num lugar à parte, longe deles. É assim que vive um Buda. Você usa a memória, um Buda também usa a memória, mas ele não se identifica com ela. Ele usa a memória como um mecanismo. Por exemplo, eu estou usando a linguagem. Quando preciso usar a linguagem, uso a mente e todas as impressões, mas como um contínuo, não sou a mente. Essa consciência não me falta. Por isso continuo sendo o amo, a mente continua sendo uma serva. Quando a mente é requisitada, ela vem. Ela passa a ter utilidade, mas não pode dominar. Portanto, os problemas existirão, mas existirão em forma seminal no corpo e na mente. Como você pode mudar o passado? Você era católico no passado. Se por 40 anos você foi católico, como é que você pode mudar esses 40 anos e não ser católico? Não, esses 40 anos continuarão sendo um período em que você foi católico, mas você pode escapar disso. Agora você sabe que se tratava apenas de identificação. Esses 40 anos não podem ser extirpados e não há necessidade de que sejam. Se você é senhor de si mesmo, não existe nenhuma necessidade. Você até pode usar esses 40 anos de outra forma, de um jeito criativo. Até mesmo uma educação insana pode ser usada de um jeito criativo. Todas as impressões deixadas no cérebro, na musculatura do corpo, tudo isso ficará ali, mas em forma de semente, estará ali potencialmente. Se você se sentir muito sozinho e quiser ter problemas, você poderá arranjá-los. Se se sentir muito infeliz sem a sua infelicidade, você poderá consegui-la de volta. Ela continuará à sua disposição, mas não haverá nenhuma necessidade de tê-la. Necessidade nenhuma. Será uma questão de escolha. O testemunho é uma técnica de centramento. Já comentamos sobre o centramento. O ser humano pode viver de dois jeitos. Ele pode viver na sua periferia ou pode viver no seu centro. A periferia pertence ao ego e o centro pertence ao ser. Se você viver de acordo com o ego, estará sempre relacionado com o outro. A periferia está relacionada com o outro. Faça o que fizer, isso não será uma ação, será sempre uma reação. Você sempre faz algo em resposta a algo que fizeram a você. Na periferia não existe ação. Tudo é reação. Nada parte do seu centro. Num certo sentido, você não passa de um escravo das circunstâncias. Você não está fazendo nada. Antes, está sendo forçado a fazer. No centro, a situação muda dramaticamente. Quando está no centro, você começa a agir.
Pela primeira vez você começa a existir, não como um relata, mas por si mesmo. Buda estava passando por uma aldeia. Algumas pessoas estavam com muita raiva de seus ensinamentos, pois eram totalmente contra eles. Elas o trataram mal e o insultaram. Buda ouviu tudo em silêncio e então disse: "Se vocês acabaram, então deixem-me continuar. Eu tenho de chegar à próxima aldeia, pois esperam por mim. Se tiverem mais alguma coisa em mente, quando eu passar por aqui na volta, vocês poderão terminar." As pessoas então responderam: "Nós tratamos você mal e o insultamos também. Você não vai revidar?" Em resposta, Buda disse: "Eu nunca reajo. O que vocês fazem só diz respeito a vocês. Eu nunca reajo. Vocês não podem me forçar a fazer nada. Podem me tratar mal. Isso é com vocês. Eu não sou um escravo. Tornei-me um homem livre. Ajo a partir do meu centro, não da minha periferia. E seus maus tratos só atingiram a minha periferia, não o meu centro. Meu centro permanece intacto." Você se deixa atingir não porque seu centro é atingido, mas pelo simples fato de não ter um centro. Você é apenas periferia. Está identificado com a periferia. A periferia sempre é atingida por tudo o que acontece. Ela é só a sua fronteira. Por isso, seja o que for que aconteça, isso sempre a atingirá, e você não tem nenhum centro. No momento em que tiver um centro, você conseguirá uma distância de si mesmo. Conseguirá uma distância com relação à periferia. Alguém poderá tratar mal a periferia, mas não você. Você permanecerá à parte, neutro. Existirá uma distância entre você e o seu eu. Entre você como periferia e você como centro, existirá uma certa distância. E essa distância não poderá ser percorrida por nenhuma outra pessoa, pois ninguém pode invadir o seu centro. O mundo exterior só pode atingir você perifericamente. Então Buda disse: "Agora estou centrado. 10 anos antes seria diferente. Se tivessem me tratado mal, eu reagiria. Mas agora eu só ajo." Procure entender bem a diferença entre reação e ação. Você ama alguém porque alguém ama você. Buda também ama você, mas não porque você o ame. Isso para ele é irrelevante. Se você o ama ou o odeia, isso é irrelevante. Ele ama você porque isso é uma ação, não uma reação. A ação parte de você. A reação é algo imposto sobre você. Centramento significa que agora você começou a agir. Um outro ponto que é bom lembrar: quando você age, a ação é sempre total. Quando reage, a reação nunca pode ser total. Ela é sempre parcial, fragmentada, pois quando eu ajo a partir da minha periferia, ou seja, quando eu reajo, essa atitude não pode ser total, pois, na verdade, eu não participo dessa reação. Só a minha periferia participa, por isso ela não pode ser total. Portanto, se você ama a partir da periferia, seu amor talvez nunca seja total. Ele é sempre parcial. E isso significa muito, pois se o amor é parcial, então o espaço que sobra será preenchido pelo ódio. Se a sua bondade é parcial, o espaço que resta será preenchido pela crueldade. Se o seu bem é parcial, então quem preencherá o espaço que resta? Se o seu Deus é parcial, então você precisará de um demônio para preencher o espaço que resta. Isso significa que o ato parcial é sempre contraditório, sempre está em conflito consigo mesmo. A psicologia moderna diz que você ama e odeia ao mesmo tempo. Sua mente é anfíbia, contraditória. Com o mesmo objeto você se relaciona com amor e ódio. E se ali existe amor e ódio, então vai haver confusão, uma tremenda confusão. Sua bondade se mistura com crueldade, sua caridade é furto e sua prece passa a ser um tipo de violência. Mesmo que você tente ser um santo na periferia, sua santidade tende a se tingir de pecado. Na periferia, tudo tende a ser autocontraditório. Somente quando você age a partir do centro é que a sua ação é total. E quando sua ação é total, ela tem uma beleza que é só dela. Quando a ação é total, ela está sempre de acordo com o momento. Quando a ação é total, você não carrega consigo a lembrança dessa ação. Você não precisa.
Quando a ação é parcial, ela é uma coisa suspensa, inacabada. Você come alguma coisa. Se esse ato é parcial, quando acaba de comer, você continua comendo mentalmente. Esse ato ficará em suspenso. Só uma coisa total pode ter um começo e um fim. Uma coisa parcial é só uma série contínua, sem começo nem fim. Você está em casa e carrega consigo a sua loja e o supermercado onde esteve. Você está na sua loja e carrega com você sua casa e as tarefas domésticas. Você vive com tanto peso nas costas que nunca consegue estar, nem por um instante, totalmente no presente. Esse é o peso e a tensão que você carrega na mente, no coração. O ato total tem começo e fim. Ele é atômico, não é uma série. Ele está ali e então não está mais. Com o ato total, você fica livre para explorar o desconhecido. Do contrário, você continua na velha trilha de terra batida. A mente se torna uma trilha de terra batida. Você continua andando em círculos, num círculo vicioso, pois o passado nunca acaba. Ele se transforma em presente, e a partir daí continua invadindo o futuro. Portanto, na verdade, a mente parcial, a mente periférica, carrega consigo todo o seu passado, e o passado é um verdadeiro trambolho. Mesmo que você não leve em conta as vidas passadas, mesmo assim, o passado é um trambolhão. 50 anos de experiências, algumas belas e outras não tão belas, mas todas inacabadas. Tudo está inacabado. Por isso você continua carregando nas costas um longo passado de 50 anos que já está morto. Esse passado morto investirá contra um único instante do presente. Está prestes a matá-lo. Por isso você não consegue viver. É impossível. Com todo esse passado sobre você, não dá para viver. Cada momento desta vida é tão novo e tão delicado. Todo esse passado morto vai cair sobre ele e matá-lo. Ele o está matando. Seu passado continua aniquilando seu presente, e quando o presente está aniquilado, ele se torna parte do fardo. Quando o presente está vivo, ele não faz parte de você. Quando morre, quando é aniquilado pelo seu passado morto, então ele se torna seu, passa a fazer parte de você. É essa a situação em que você está. No momento em que você começa a agir a partir do centro, todo ato é total, é atômico. Ele está ali e então não está mais. Você fica completamente livre dele. Pode se movimentar sem carregar com você nenhum fardo, livre de qualquer carga. Só assim você é capaz de viver um novo momento, indo ao encontro dele com um ar de frescor. Mas você só consegue isso se não for preciso carregar com você o fardo do passado. Se o passado estiver inacabado, você precisará carregá-lo. A mente tem a tendência de terminar tudo. Se uma coisa está inacabada, é preciso carregá-la. Se ao longo do dia você não conseguiu terminar uma tarefa, você acaba sonhando com ela à noite, pois a mente tem a tendência de terminar tudo. No momento em que você a termina, a mente se vê livre dela. A menos que você a acabe, a mente não para de pensar nela. Não importa o que você esteja fazendo, amor, sexo, amizade, tudo continua inacabado. E você não pode fazer disso um ato total enquanto fica na periferia. Então, como ficar centrado em si mesmo? Como chegar a esse centro e sair da periferia? A melhor técnica é testemunhar. Essa palavra, testemunhar, tem um significado profundo. Existem centenas de técnicas de centramento, mas o testemunho será sempre uma peça básica em qualquer técnica. Independentemente da técnica que você praticar, o testemunho será sempre uma parte essencial dessa técnica. Por isso, o melhor seria chamá-lo de a técnica das técnicas. Não se trata simplesmente de uma técnica. O processo de testemunho é a parte essencial de todas as técnicas. Também pode-se considerar o testemunho uma técnica, pura e simplesmente. Por exemplo, J. Krishnamurti, ele trata o testemunho como uma técnica pura, mas isso é o mesmo que falar do espírito sem o corpo. Você não pode sentir o espírito, não pode vê-lo. Sempre que o espírito está incorporado, você pode senti-lo por meio do corpo. É claro que o espírito não é o corpo, mas você pode senti-lo por meio dele. As técnicas são apenas o corpo.
enquanto o testemunho é a alma. Você pode falar do testemunho independentemente de qualquer corpo, de qualquer matéria, mas ele fica abstrato, totalmente abstrato. Por isso, Krishnamurti tem falado continuamente há meio século, mas tudo o que ele fala é tão puro, tão incorpóreo, que a pessoa pensa que está entendendo o que ele diz e não percebe que esse entendimento não passa de um conceito. Neste mundo não existe nada na forma de espírito puro. Tudo o que existe está incorporado. O testemunho é o espírito de todas as técnicas, e todas as técnicas são corpos, corpos diferentes. Portanto, primeiro é preciso entender o que significa testemunho, para então entender o testemunho por meio de alguns corpos, de algumas técnicas. Nós sabemos pensar, e é preciso começar com o ato de pensar, para então saber o que significa testemunhar, pois temos de começar a partir de algo que já conhecemos. Nós sabemos pensar. Pensar significa fazer julgamentos. Você vê uma coisa e a julga. Você vê uma flor e diz que ela é bela ou que não é. Você ouve uma canção e gosta dela ou então não gosta. Você aprova alguma coisa ou a desaprova. Pensar é julgar. No momento em que você pensa, você começa a julgar. Pensamento é a avaliação. Você não consegue pensar sem avaliar. Como você pode pensar numa flor sem avaliá-la? No momento em que começa a pensar, você diz se ela é bonita ou não. Você terá de usar alguma categoria, pois pensar é dividir em categorias. No momento em que você categoriza uma coisa, rotula, nomeia essa coisa, você já pensou sobre ela. Pensar fica impossível se você não puder julgar. Se não puder julgar, você só poderá continuar consciente, mas não poderá pensar. A flor está aqui e eu digo a você, veja a flor, mas não pense. Olhe para a flor, mas não pense. Então o que você fará? Se não puder pensar, o que você vai fazer? Você só poderá testemunhar. Só poderá ficar consciente. Só poderá ficar consciente da flor. Poderá constatar o fato, a flor está aqui. Só então você conseguirá encontrá-la. Como não pode pensar, você não poderá dizer que linda, que feia, eu conheço essa flor, ou estranho, nunca vi essa flor. Você não vai poder dizer nada. Não será possível usar palavras, porque cada palavra tem um valor inerente. Toda palavra é um julgamento. A linguagem carrega o fardo do julgamento. Ela nunca pode ser imparcial. No momento em que usa uma palavra, você está julgando. Portanto, você não pode usar a linguagem, não pode verbalizar. Se eu disser, isto é uma flor, olhe para ela, mas não pense. Não será possível verbalizar. Então o que você poderá fazer? Só poderá ser uma testemunha. Se ficar ali sem pensar, só olhando para ela, você estará testemunhando. O testemunho significa, então, consciência passiva. Lembre-se, passiva. O pensamento é ativo, você está fazendo algo. Não importa o que esteja vendo, você estará fazendo algo com isso. Não estará sendo apenas passivo, não será como um espelho. Estará fazendo alguma coisa, e no momento em que fizer algo, você mudará essa coisa. Eu vejo uma flor e digo, que linda. Já a mudei. Eu impus algo sobre a flor. Seja a flor que for, para mim será uma flor acrescida do meu sentimento de que ela é bonita. Agora a flor está distante. Entre ela e eu está meu julgamento, a avaliação que fiz da sua beleza. Agora a flor já não é a mesma para mim. Sua qualidade é outra. Eu invadi essa qualidade. Agora meu julgamento invadiu o fato. Agora ele é muito mais uma ficção do que um fato. Esse sentimento de que a flor é bonita não pertence à flor, pertence a mim. Eu interferi no fato. Ele deixou de ser virgem, pois eu o corrompi. Agora a minha mente faz parte dele. Na verdade, dizer que a minha mente faz parte dele é o mesmo que dizer que meu passado faz parte dele, pois quando eu digo esta flor é linda, isso significa que eu a julguei tomando por base o conhecimento que eu já tinha. Como você pode afirmar que essa flor é linda? Com base nas suas experiências do passado, nos seus conceitos do passado, de que algo como essa flor é linda. Você a julgou de acordo com o seu passado. Mente significa passado, lembranças.
O passado interfere no presente. Você destruiu um fato virgem. Agora ele está distorcido. Não existe mais nenhuma flor. A flor como uma realidade em si não existe mais. Foi corrompida por você, destruída por você. Seu passado se interpôs. Você interpretou. Isso é que é pensar. Pensar significa trazer o passado para um fato do presente. É por isso que o pensamento nunca pode levar você a conhecer a verdade, pois a verdade é virgem e tem de ser encarada em sua total virgindade. No momento em que traz de volta o passado, você a destrói. A partir daí passa a existir uma interpretação, não a percepção do fato. Você o corrompeu, destruiu sua pureza. Pensar significa trazer o passado para o presente. O testemunho significa nenhum passado, só o presente, sem a evocação do passado. O testemunho é passivo. Você não está fazendo nada. Você é. Você simplesmente está ali. Você só está presente. A flor está presente. Você está presente. Existe uma relação de testemunho. Quando a flor está presente e todo o seu passado também está presente e não você, então existe uma relação de pensamento. Comece, portanto, a partir do ato de pensar. O que é pensar? É levar a mente para o passado. Você está deixando de perceber o presente, deixando-o passar em brancas nuvens. No momento em que o passado invade o presente, você deixa de percebê-lo. Quando você diz, esta flor é bonita, na verdade ela se transformou em passado. Quando você diz, esta flor é bonita, trata-se de uma experiência do passado. Você conheceu a flor, você julgou. Quando a flor está ali, e você também está, não é possível sequer dizer que ela é bonita. Não é possível emitir nenhum julgamento no presente. Qualquer julgamento, qualquer afirmação que seja, pertence ao passado. Se eu disser, amo você, isso se transforma em algo que já passou. Se eu disser, esta flor é linda, eu já senti e já julguei. Ela se tornou passado. O testemunho é sempre presente, nunca passado. O pensamento é sempre passado. Ele está morto, o testemunho está vivo. Portanto, a próxima distinção. Primeiro, pensar é algo ativo, é fazer alguma coisa. O testemunho é passivo, é não fazer, só ser. O pensamento é sempre passado, é sempre algo morto, que já acabou, que não existe mais. O testemunho é sempre presente, é isso o que ele é. Por isso, se continuar a pensar, talvez você nunca descubra o que é testemunhar. Pare de pensar. Comece a testemunhar. Testemunhar é parar de pensar. Fazer o que, então? Afinal, pensar é um hábito que cultivamos há muito tempo. Ficou robotizado, uma coisa mecânica. Não é que você pense, isso já deixou de ser uma decisão sua. Trata-se de um hábito mecânico, não há nada que você possa fazer. No momento em que você vê a flor, o pensamento já se inicia. Nós não temos experiências não verbais, só as crianças pequenas têm. A experiência não verbal é a experiência de verdade. Verbalizar é fugir da experiência. Quando eu digo, esta flor é linda, a flor desaparece da minha frente. Agora é a minha mente que me interessa, não a flor. Agora é a imagem mental que eu faço da flor, não a flor de fato. A flor de verdade vira uma representação mental, um pensamento na minha cabeça, e eu posso compará-la com as minhas experiências passadas e julgá-la, mas a flor de verdade já não está mais ali. Quando verbaliza, você se fecha para a experiência. Quando está não verbalmente consciente, você está aberto, vulnerável. Testemunhar significa ficar constantemente aberto à experiência e não fechado. O que fazer? Esse hábito mecânico que chamamos de pensar tem de ser abandonado. Portanto, faça o que você fizer, procure não verbalizar. É difícil, é penoso e no começo parece absolutamente impossível, embora não seja. Não é impossível, só é difícil. Você está andando na rua, ande sem verbalizar. Contente-se em andar, mesmo que seja só por alguns segundos, e você terá um vislumbre de um mundo diferente.
um mundo não verbal, o mundo de verdade, não o mundo mental que o homem criou dentro dele. Você está comendo. Coma sem verbalizar. Alguém perguntou a Bokuju, um grande mestre zen, qual o seu caminho? Qual é a sua senda? Então Bokuju respondeu, meu caminho é muito simples. Quando estou com fome, eu como. Quando estou com sono, eu durmo. E isso é tudo. O homem ficou confuso. Disse então, o que você está dizendo? Eu também como e também durmo e todo mundo faz o mesmo. Então o que é isso que você chama de caminho? Bokuju disse, quando está comendo, você está fazendo muitas coisas, não só comendo. E quando está dormindo, está fazendo de tudo menos dormindo. Mas quando eu como, eu simplesmente como. Quando durmo, eu simplesmente durmo. Todo ato é total. Todo ato fica total se você é não verbal. Então tente comer sem nenhuma verbalização em mente, sem nenhum pensamento na cabeça. Só coma, e então o comer se torna uma meditação, pois se você é não verbal, você se torna uma testemunha. Se é verbal, você se torna um pensador, não uma testemunha. Se é não verbal, você não pode fazer nada a respeito, não pode ajudar em nada, só será uma testemunha automaticamente. Por isso, tente fazer qualquer coisa que seja sem verbalizar. Andar, comer, tomar banho ou simplesmente se sentar em silêncio. Mas só fique sentado, seja o sentar-se. Não pense. A partir de então, o simples ato de ficar sentado torna-se uma meditação. O simples caminhar pode se tornar uma meditação. Uma outra pessoa pediu a Bokuju, ensine-me uma técnica de meditação. Bokuju disse, posso lhe ensinar uma técnica, mas você não conseguirá meditar, pois você pode praticar uma técnica com uma mente que verbaliza. Seus dedos podem percorrer um rosário e você continuar pensando. Se os seus dedos só percorressem o rosário sem que você pensasse, isso seria uma meditação. Na verdade, nenhuma técnica seria necessária. A vida como um todo já é uma técnica. Portanto, Bokuju disse, seria melhor se você ficasse comigo e me observasse. Não peça por um método, simplesmente me observe e você descobrirá. O pobre homem observou por uma semana e começou a ficar ainda mais confuso. Depois de uma semana, ele disse, quando cheguei aqui eu não estava tão confuso. Agora estou mais confuso ainda. Observei-o por 7 dias inteiros. O que há para observar? Bokuju disse, então você não observou direito. Quando eu ando, você reparou? Eu simplesmente ando. Quando você me traz o chá pela manhã, você observou? Eu simplesmente pego a xícara e bebo o chá. Bebo apenas. Não existe nenhum Bokuju. É só o beber. Nenhum Bokuju. Só o beber do chá. Você observou? Se observou, então você percebeu que Bokuju não existia mais. Esse é um ponto extremamente sutil, pois se existe um pensador, então existe um ego. Existe um Bokuju ou outro qualquer. Mas se ali só existe a ação, sem nenhuma verbalização, sem nenhum pensamento, então ali não existe um ego. Então Bokuju disse, você observou de fato? Não havia nenhum Bokuju ali. Só o beber do chá, ou andar pelo jardim, ou cavar um buraco na terra. Em decorrência disso, Buda afirmou que não existe alma. Como não observou, você continuou a pensar que tinha uma alma. Você não é. Se for uma testemunha, então você não é. O eu forma a si mesmo por meio dos pensamentos. Só mais uma coisa. Pensamentos acumulados, lembranças acumuladas, criam o sentimento do ego, de que você é. Faça essa experiência. Deixe todo o seu passado para trás. Fique sem nenhuma lembrança. Você não sabe quem são seus pais, não sabe a quem pertence, a que país, a que religião, a que raça. Não sabe onde você foi educado, se foi educado em algum lugar ou não. Esqueça todo o seu passado e lembre-se de quem você é. Você não consegue se lembrar de quem é. Você é alguém, obviamente,
Mas quem? Neste momento, você não consegue sentir um eu. O ego é só passado acumulado. O ego é o seu pensamento condensado, cristalizado. Então Bokujo disse: se você me observou, viu que eu não sou. Havia o ato de beber o chá, mas não alguém que o bebesse. O caminhar estava ali, no jardim, mas não havia quem caminhasse. A ação estava ali, mas não o ator. No testemunho não existe um senso de eu. No pensamento existe. É por isso que os chamados pensadores estão tão arraigados em seus egos. Isso não é mera coincidência. Artistas, pensadores, filósofos, pessoas do meio literário, se são todos tão egocêntricos, isso não é mera coincidência. Quanto mais pensamentos você tem, maior é o seu ego. No testemunho não existe ego, mas isso só ocorre se você conseguir transcender a linguagem. A linguagem é a barreira. Você precisa da linguagem para se comunicar com os outros. Não precisa dela para se comunicar consigo mesmo. Trata-se de um instrumento útil, ou melhor, o instrumento mais útil que existe. O homem só pôde criar uma sociedade, um mundo, porque existia a linguagem. Mas por causa da linguagem, o homem se esqueceu de si mesmo. A linguagem é o nosso mundo. Se, por um único instante, o homem se esquecer da linguagem, então o que restará? Cultura, sociedade, hinduísmo, cristianismo, comunismo, o que restará? Nada. Se a linguagem deixa de existir, toda a humanidade com sua cultura, civilização, ciência, religião, filosofia desaparece. A linguagem é uma comunicação com os outros. É a única comunicação. É útil, mas é perigosa. E na mesma medida em que um instrumento é útil, ele também é perigoso. O perigo é este: quanto mais a mente usa a linguagem, mais longe ela fica do centro. Por isso, é preciso um equilíbrio sutil e um domínio sutil para a pessoa ser capaz de usar a linguagem e também ser capaz de deixá-la de lado, de sair fora dela. Testemunhar significa sair da linguagem, da verbalização, da mente. O testemunho é um estado de não-mente, de não pensar. Então, tente. É duro e nada é previsível, mas tente, pois esse esforço lhe proporcionará alguns momentos em que a linguagem desaparece. E então uma nova dimensão se abre. Você toma consciência de um novo mundo, o mundo da simultaneidade, o mundo do aqui e agora, o mundo da não-mente, o mundo da realidade. A linguagem tende a evaporar. Portanto, procure fazer atos comuns, movimentos corporais, sem usar a linguagem. Buda usava essa técnica para observar a respiração. Ele dizia aos discípulos: continuem a observar sua respiração. Não façam nada além disso. Só observem o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Não se trata de dizer isso, mas de sentir o ar entrando e saindo sem palavras. Sinta o ar entrando, siga o percurso que ele faz, deixe que a sua consciência entre em seu corpo junto com a respiração. Faça com que ela entre e saia. Continue a acompanhar a respiração. Fique alerta. Segundo relatos, Buda dizia: não deixe escapar sequer uma inspiração. Fisiologicamente, se isso acontecer, você está morto. E se uma única inspiração escapar da consciência, você perderá o centro, ficará morto por dentro. E Buda continuou: a respiração é essencial para a vida do corpo, e a consciência da respiração é essencial para a vida do centro interior. Respire, fique consciente. E se está tentando ficar consciente da sua respiração, você não pode pensar, pois a mente não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, pensar e testemunhar. O próprio fenômeno do testemunho é absolutamente, diametralmente oposto ao pensamento. Portanto, você não pode fazer ambos. Assim como você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, não pode estar dormindo e acordado ao mesmo tempo, você não pode pensar e testemunhar ao mesmo tempo. Testemunhe alguma coisa e o pensamento cessará. Comece a pensar e o testemunho desaparece. O testemunho é uma consciência passiva, sem nenhuma ação. A consciência em si não é uma ação.
Houve um dia em que Mullah Nasruddin estava muito preocupado, remoendo um assunto. Qualquer um podia olhar o seu rosto e ver que ele estava perdido em pensamentos, muito tenso e angustiado. A mulher dele ficou alarmada e perguntou: "O que está fazendo, Nasruddin? O que está pensando? Qual é o problema? Por que está tão preocupado?" Mullah abriu os olhos e disse: "Esse é o problema derradeiro. Estou pensando em como uma pessoa sabe quando está morta. Como ela sabe que está morta? Se estou morto, como vou reconhecer que estou morto? Porque eu não conheço a morte. Para reconhecer uma coisa, você precisa antes conhecê-la. Eu vejo você e reconheço que você é A ou B ou C, porque eu conheço você. A morte eu não conheço", disse Mullah. "E quando ela vier, como vou reconhecê-la? É esse o problema, e eu estou muito preocupado. E quando eu estiver morto, não vou poder perguntar para ninguém, portanto essa porta também está fechada. Não posso recorrer a nenhuma escritura, nenhum professor poderá me ajudar." A mulher riu e disse: "Você está se preocupando à toa. Quando a morte chega, a pessoa percebe imediatamente. Quando chegar a sua hora, você saberá, porque você ficará frio como gelo." Mullah ficou aliviado. Um sinal, a chave, estava em suas mãos. Uns 2 ou 3 meses depois, ele estava cortando lenha na floresta. Era uma manhã de inverno e tudo estava gelado. De repente ele lembrou e sentiu as mãos. Elas estavam frias. Ele disse então: "Agora essa. A morte está chegando. Eu estou longe de casa e nem posso avisar ninguém. E agora o que é que eu faço?" Esqueci de perguntar à minha mulher. Ela me disse o que a pessoa sente, mas o que ela tem de fazer quando a morte chega? Agora não há ninguém aqui e tudo está ficando cada vez mais frio. Então ele se lembrou. Ele já tinha visto muitas pessoas mortas, então ele pensou: "É melhor me deitar." Isso era tudo o que ele via as pessoas mortas fazerem, por isso ele se deitou. Evidentemente ele ficou com mais frio ainda. A morte tinha chegado. O burrico de Mullah estava descansando ali perto sob uma árvore. 2 lobos, pensando que Mullah estivesse morto, atacaram o burro. Mullah abre os olhos, os vê e pensa: "Um morto não pode fazer nada. Estivesse eu vivo, seus lobos, e vocês não se dariam o direito de tais liberdades com meu burro. Mas agora eu não posso fazer mais nada. Nunca ouvi dizer que os mortos pudessem fazer alguma coisa. Só posso testemunhar. Se você morrer para o seu passado, morrer totalmente, você só vai poder testemunhar. O que mais poderá fazer? Testemunhar significa morrer para o passado, memória, pensamento, tudo. E, no momento presente, o que você pode fazer? Só pode testemunhar. Nenhum julgamento é possível, só é possível julgar com base em experiências passadas. Nenhuma avaliação é possível, só é possível avaliar tomando-se por base avaliações passadas. Nenhum pensamento é possível, só é possível pensar se o passado estiver ali, se ele for trazido para o presente. Então, o que você pode fazer? Pode testemunhar. Na antiga literatura sânscrita, o mestre é definido como a morte, Acharya Mrityu. No Upanishad Katha, Nachiketa é enviado para Yama, o deus da morte, para aprender com ele. E quando Yama, o deus da morte, apresenta inumeráveis tentações a Nachiketa, fique com isto, com o reino, com todas estas riquezas, com cavalos, elefantes, isto e aquilo. Uma enorme lista de coisas, este diz: vim aprender o que é morte, pois, a menos que eu saiba o que ela é, não saberei o que é vida. Portanto, antigamente o mestre era aquele que se tornava uma morte para o discípulo, que podia ajudá-lo a morrer de modo que pudesse renascer. Nicodemos perguntou a Jesus: como eu posso conquistar o reino dos céus? Jesus respondeu: a não ser que você morra primeiro, não conseguirá conquistá-lo. A menos que nasça de novo, não poderá conquistá-lo. E esse renascer não é um acontecimento, é um processo contínuo. É preciso renascer a todo instante. Não é que você renasça uma vez e pronto, acabou. A vida é um nascimento contínuo, assim como a morte também é contínua. Você tem de morrer uma vez porque não viveu de verdade. Se vivesse, então você teria de morrer a todo instante.
Morra a todo instante para o passado, não importa como ele tenha sido, um paraíso ou um inferno. De qualquer forma, morra para ele e renasça, jovem e renovado, para o momento presente. Testemunhe agora, e você só poderá fazer isso se estiver renovado. Capítulo 6. Tensão e relaxamento. Agora é preciso entender uma coisa. Os hipnotizadores descobriram uma lei fundamental. Eles a chamam de lei do efeito contrário. Se você tentar fazer uma coisa com todo o seu empenho, mas sem entender os fundamentos, só conseguirá produzir o efeito contrário. É como aprender a andar de bicicleta. Você está numa estrada silenciosa, sem carros, cedo pela manhã, e avista uma placa vermelha no acostamento. Uma estrada com 20 metros de largura, uma plaquinha de nada e você fica com medo. Pode bater na plaquinha e cair da bicicleta. Você esquece a estrada de 20 metros de largura. Na verdade, mesmo que estivesse de olhos vendados, não haveria muita chance de você ir de encontro à plaquinha, chocar-se com ela. Mas até de olhos abertos você esquece a estrada, fixa os olhos na plaquinha. Em primeiro lugar, a cor vermelha é muito chamativa. E você está com tanto medo, quer a todo custo evitá-la. Você tem de esquecer que está numa bicicleta, tem de esquecer tudo. Agora seu único problema é evitar essa placa. Do contrário, você pode se machucar, pode colidir com ela. Agora a colisão é absolutamente inevitável. Você está prestes a colidir com a placa. E então você fica surpreso. Eu me esforcei tanto para não bater nela. Na verdade, você só foi de encontro à placa porque se esforçou dessa forma. Quanto mais perto chegava dela, mais se esforçava para evitá-la, mas quanto mais você tentava evitá-la, mais fixamente olhava para ela. Ela passou a ser uma força hipnótica. Ela hipnotizou você. Passou a ser como um imã. Essa é uma lei fundamental da vida. As pessoas tentam evitar muitas coisas e acabam sempre se deparando com elas. Faça tudo para evitar uma coisa e você acabará dando de cara com ela. Você não consegue evitá-la. Não é desse jeito que conseguirá. Relaxe. Não se esforce muito, pois é só relaxando que você fica consciente, não se esforçando ao máximo. Fique calmo, tranquilo, em silêncio. O que é sua atenção? Sua identificação com todo tipo de pensamentos, medos, morte, falência alta do dólar, todo tipo de medo. Essas são as suas tensões e elas afetam seu corpo também. Seu corpo também fica tenso, pois corpo e mente não são entidades separadas. Corpo-mente é um sistema único. Por isso, quando a mente fica tensa, o corpo também fica. Você pode começar com a consciência. Então a consciência leva você para longe da mente e das identificações com a mente. Naturalmente, o corpo começa a relaxar. Você deixa de lado os apegos e as tensões não conseguem existir na luz da consciência. Você também pode começar pelo outro lado. Simplesmente relaxe, deixe as tensões irem embora e, à medida que relaxa, você fica surpreso ao constatar que uma certa consciência vai surgindo em você. O relaxamento e a consciência são inseparáveis. Mas começar pela consciência é mais fácil. Começar pelo relaxamento é um pouco mais difícil, pois mesmo o esforço para relaxar gera uma certa tensão. Existe um livro norte-americano, e se você quer encontrar todo tipo de livro estúpido, os Estados Unidos são o lugar certo. No instante em que eu vi o título do livro, mal pude acreditar. O título era You Must Relax. Você tem de relaxar. Se você tem de relaxar, será que conseguirá? Esse tem faz com que você fique tenso. A própria palavra gera tensão na mesma hora. O você tem de parece um mandamento divino. Talvez a pessoa que tenha escrito esse livro não saiba nada sobre relaxamento e nada sobre as complexidades do relaxamento. No Oriente, nunca começamos uma meditação com o relaxamento. Começamos a partir da consciência. Daí em diante, o relaxamento ocorre espontaneamente. Não é preciso provocá-lo. Se você tem de provocá-lo, isso gera uma certa tensão. Ele precisa acontecer espontaneamente. Só assim será relaxamento puro. Ele acontece. Se quiser,
Você pode tentar começar pelo relaxamento, mas não de acordo com o que dizem os especialistas norte-americanos. Quando se trata de experiência com o mundo interior, os Estados Unidos são o lugar mais infantil deste mundo. A Europa é um pouco mais antiga, mas o Oriente vive há milhares de anos em busca do seu eu interior. Os Estados Unidos só têm 300 anos de idade. Na vida de uma nação, 300 anos é o mesmo que nada. Por isso, os Estados Unidos representam um perigo para o mundo. Armas nucleares nas mãos de crianças. A Rússia agiria de modo mais racional. É uma terra antiga e tem toda a experiência de uma longa história. Nos Estados Unidos não existe história nenhuma. Todo mundo sabe o nome do pai, o nome do avô, e isso é tudo. Sua árvore genealógica termina aí. Os Estados Unidos são apenas um bebê, ou nem mesmo um bebê. É um país que ainda está no útero. Comparado com sociedades como a Índia e a China, ele acabou de ser concebido. É perigoso dar a essas pessoas armas nucleares. Existem problemas políticos, religiosos, sociológicos, econômicos, todos martirizando você. Começar pelo relaxamento é difícil. Por isso, no Oriente, nós nunca começamos pelo relaxamento. Mas, se você quiser, eu tenho uma ideia de como você deve começar. Eu já trabalho com ocidentais há algum tempo e já tomei consciência de que eles não pertencem ao Oriente e não conhecem a corrente oriental de consciência. Eles vêm de uma tradição diferente, que nunca soube o que é consciência. Para o povo ocidental, especialmente, eu criei meditações como a meditação dinâmica. Quando organizava acampamentos de meditação, eu usava a meditação da Kundalini e a meditação do falatório. Se você quer começar com o relaxamento, então é preciso fazer essas meditações primeiro. Elas tirarão toda a atenção da sua mente e do seu corpo, o que facilita muito o relaxamento. Você não tem nem ideia do quanto se reprime e de que essa é a causa da tensão. Quando eu dava a meditação do falatório nos acampamentos de meditação, é difícil fazer isso na cidade porque os vizinhos começam a enlouquecer. Começam a ligar para a polícia e a dizer: estão acabando com a minha vida. Eles não sabem que se participassem da meditação mesmo dentro de casa, eles se livrariam da insanidade em que vivem. Mas eles não estão sequer conscientes da própria insanidade. Na meditação do falatório, todo mundo pode dizer em voz alta qualquer coisa que lhe passa pela cabeça. E é divertido ouvir o que as pessoas dizem, coisas sem sentido, absurdas, porque eu sou a única testemunha. As pessoas falam todo tipo de coisa. Só há uma condição: não tocar as outras pessoas. Você pode fazer o que quiser. Uma pessoa planta bananeira, outra tira a roupa e corre nua por todo lado, durante 1 hora inteira. Um homem costumava se sentar todos os dias na minha frente. Ele devia ser corretor da bolsa ou algo assim. E assim que a meditação começava, ele sorria só de pensar no que ia fazer. Então pegava o telefone. Alô, alô. De canto de olho ele continuava a olhar para mim. Eu evitava olhar para ele para não atrapalhar sua meditação. Ele ficava vendendo ações, comprando, passava os 60 minutos ao telefone. Todo mundo fazia coisas estranhas que viviam reprimindo. Quando a meditação acabava, havia mais 10 minutos de relaxamento e você podia ver que, nesses 10 minutos, as pessoas se jogavam no chão. Não de propósito, mas porque estavam absolutamente exaustas. Todo o lixo tinha sido jogado fora, por isso elas sentiam uma certa limpeza e relaxavam. Milhares de pessoas, e você nem percebia que havia tanta gente ali. As pessoas costumavam me procurar e dizer: prolongue esses 10 minutos, porque em toda a minha vida nunca me senti tão relaxado, tão bem. Nunca pensamos que um dia entenderíamos o que significa consciência, mas agora sentimos que ela está próxima. Portanto, se você quer começar pelo relaxamento, primeiro terá de passar por um processo de catarse, meditação dinâmica, meditação da Kundalini ou do falatório. Talvez você não saiba de onde vem a palavra gibberish, falatório em inglês. Ela vem de um místico sufi que se chamava Jabbar, e essa era a única meditação que ele fazia. Onde quer que fosse, ele dizia: sente-se e comece. E as pessoas sabiam o que isso significava. Ele nunca conversava com ninguém, nunca fazia preleções,
Simplesmente ensinava as pessoas a tagarelar, gibberish. Por exemplo, uma vez ele deu às pessoas uma demonstração. Por meia hora, falou todo tipo de bobagem numa língua que ninguém sabia qual era. Não era uma língua. Ele continuava a ensinar as pessoas falando simplesmente o que passava pela cabeça dele. Esse era seu único ensinamento. E para aqueles que entendiam isso, ele dizia simplesmente: sente-se e comece. Mas Jabbar ajudou muita gente a ficar em absoluto silêncio. Por quanto tempo você consegue tagarelar? A cabeça fica vazia. Pouco a pouco vai surgindo um profundo vazio. E nesse vazio uma chama de consciência. Ela está sempre presente, cercada pelo falatório. O falatório tem de cessar. É ele o seu veneno. O mesmo vale para o corpo. Seu corpo tem tensões. Comece simplesmente a fazer qualquer movimento que o seu corpo queira fazer. Não o manipule. Se ele quiser dançar, quiser trotar, quiser correr, quiser rolar no chão, você não deve fazer isso. Deve simplesmente permitir que ele faça. Fale para o corpo: você é livre. Faça o que quiser. E você ficará surpreso. Meu Deus, todas essas coisas que meu corpo queria fazer e eu não deixava. Por isso essa tensão. Portanto, existem dois tipos de tensão: as tensões do corpo e as tensões da mente. Ambas têm de ser dissipadas antes que você possa começar o relaxamento que possibilitará a consciência. Mas começar pela consciência é muito mais fácil, e principalmente para aqueles que entendem o processo de consciência, que é muito simples. O dia inteiro você a usa para muitas coisas, no carro, no trânsito. Até no trânsito da cidade você sobrevive, e ele é absolutamente caótico. Uns dias atrás eu li algo sobre Atenas. A prefeitura fez uma competição especial de 7 dias exclusivamente para motoristas de táxi e criara troféus dourados para os 3 motoristas que mais respeitassem as leis de trânsito. Mas em toda Atenas, não conseguiram achar uma única pessoa. A polícia começou a ficar preocupada. A competição estava quase no fim e, no último dia, eles queriam encontrar de todo jeito 3 motoristas. Eles podiam não ser perfeitos, mas os prêmios teriam de ser distribuídos. Eles encontraram um homem que estava respeitando as leis de trânsito, então ficaram muito felizes. Correram até ele carregando o troféu, mas, ao ver a polícia chegando, o homem passou no farol vermelho. Quem quer arranjar encrenca desnecessariamente? A polícia gritou: espere! Mas ele não ouviu. Acelerou na mesma hora e furou o farol vermelho. A polícia fez outras 2 tentativas com outras pessoas, mas ninguém parou ao ver a polícia. Assim, depois de 7 dias de esforço, os 3 troféus ainda continuam no quartel da polícia e Atenas continua alegre como sempre. Você está usando a consciência sem se dar conta disso, mas só com coisas exteriores. Trata-se da mesma consciência que tem de ser usada no trânsito interior. Quando você fecha os olhos, existe um trânsito de pensamentos, emoções, sonhos, fantasias. Todo tipo de coisa começa a aparecer. Se você fizer no seu mundo interior exatamente o que faz no mundo exterior, você se tornará uma testemunha. E depois que experimentar, a alegria de ser uma testemunha será tão grande, tão extraordinária, que você vai querer ir cada vez mais fundo. Sempre que tiver tempo, você desejará mergulhar cada vez mais fundo dentro de si mesmo. Não é uma questão de postura, não é uma questão de nenhum templo, de nenhuma igreja, de nenhuma sinagoga. Sentado no ônibus ou no trem, quando você não tiver nada para fazer, feche os olhos. Você poupará seus olhos do cansaço de olhar para fora, e isso lhe dará tempo suficiente para observar a si mesmo. Esses momentos serão uma oportunidade de passar pelas mais belas experiências. E pouco a pouco, à medida que a consciência se desenvolve, toda a sua personalidade começa a mudar. A passagem da inconsciência para a consciência é o maior salto quântico que há. Capítulo 7. Mente e meditação. Quando a mente está sem pensamentos, isso é meditação. A mente fica sem pensamentos em 2 estados, ou no sono profundo, ou na meditação. Se você está consciente e os pensamentos desaparecem, isso é meditação.
Seus pensamentos desaparecem e você fica inconsciente. Isso é sono profundo. O sono profundo e a meditação têm uma semelhança e uma diferença. A semelhança é a seguinte: em ambos, os pensamentos desaparecem. Por outro lado, eles têm uma diferença. No sono profundo, a consciência também desaparece, mas na meditação ela permanece. Portanto, a meditação é igual a sono profundo mais consciência. Você fica relaxado como no sono profundo e continua consciente, totalmente consciente, e isso leva você ao portal dos mistérios. No sono profundo, você passa para a não-mente, mas sem ter consciência. Você não sabe para onde está sendo levado, embora pela manhã sinta o impacto e o efeito disso. Se se tratar de fato de um sono profundo e belo, sem sonhos que o perturbem, pela manhã você se sentirá renovado, rejuvenescido, vibrante, jovem outra vez, cheio de ânimo e vontade de viver. Mas você não sabe o que aconteceu, onde esteve. Você foi tomado por uma espécie de coma profundo, como se tivesse recebido uma anestesia e sido levado para algum outro plano de onde você volta revigorado, jovem e rejuvenescido. Na meditação, isso acontece sem anestesia. Portanto, meditar significa ficar tão relaxado quanto você fica no sono profundo, mas alerta também. Faça com que a consciência continue. Deixe que os pensamentos desapareçam, mas a consciência tem de permanecer. E isso não é fácil. Acontece simplesmente que nós nunca tínhamos tentado antes, só isso. É como nadar. Se você nunca tentou, vai parecer muito difícil. Vai parecer muito perigoso também. E você não conseguirá nem imaginar como as pessoas conseguem fazer isso, porque você simplesmente afunda. Mas depois que tiver tentado um pouco, a coisa parece ficar mais fácil. Fica muito natural. Agora, um cientista do Japão provou em laboratório que uma criança de 6 meses é capaz de nadar. Basta dar a ela uma oportunidade. Esse cientista ensinou muitos bebês de 6 meses a nadar. Ele conseguiu um milagre e disse que está tentando fazer o mesmo com crianças mais novas também. É como se a arte de nadar estivesse embutida dentro de nós. Para que essa capacidade seja ativada, só é preciso dar a ela uma oportunidade. É por isso que, depois que aprende a nadar, você nunca esquece. Você pode ficar 40, 50 anos sem nadar, mas nunca esquece. Não se trata de algo acidental. É uma coisa natural. É por isso que você nunca esquece. A meditação é parecida. É algo que está embutido. Você só tem de dar espaço para que ela entre em ação. É só dar a ela uma chance. O que é a mente? A mente não é uma coisa, é um acontecimento. A coisa tem substância. O acontecimento é só um processo. A coisa é como uma rocha. O acontecimento é como uma onda. Ela existe, mas não é substancial. É só algo que acontece entre o vento e o oceano. Um processo, um fenômeno. Eis a primeira coisa que tem de ficar clara. A mente é um processo como uma onda ou um rio, mas ela não tem substância. Se tiver, não pode ser dissolvida. Se não tiver, pode desaparecer sem deixar traço. Quando a onda desaparece no oceano, o que sobra? Nada, nenhum rastro. Portanto, aqueles que sabiam disso diziam que a mente é como um pássaro voando no céu. Ele não deixa nenhuma pegada, nenhum rastro. Os pássaros voam, mas não deixam rastros, pegadas. A mente é apenas um processo. Na verdade, ela nem existe. Só os pensamentos existem. Pensamentos passando tão rapidamente que você pensa e sente que existe alguma coisa contínua ali. Um pensamento vem, outro vai, chega mais um e assim sucessivamente. A lacuna é tão pequena que você não consegue perceber o intervalo entre um pensamento e outro. Assim, 2 pensamentos se agrupam, formam uma continuidade e por causa dela você acha que a mente existe. Existem pensamentos, não mente, assim como existem elétrons, não matéria. O pensamento é o elétron da mente. Assim como uma multidão. A multidão só existe num certo sentido. Só os indivíduos existem, mas muitos indivíduos juntos dão a sensação de que eles são uma coisa só. Uma nação existe e não existe. Só há indivíduos ali.
Os indivíduos são os elétrons de uma nação, de uma comunidade, de uma multidão. Os pensamentos existem, a mente não existe. Ela é só aparência. E quando você olha a mente mais de perto, ela desaparece. Ficam os pensamentos, mas quando a mente desaparece e só restam os pensamentos individuais, muitas coisas se dissolvem imediatamente. Logo de início você percebe que os pensamentos são como nuvens. Eles vêm e vão, e você é o céu. Quando não existe mente, surge imediatamente a percepção de que você deixou de se envolver com seus pensamentos. Os pensamentos estão ali, passando por você como nuvens passando no céu, ou o vento passando entre as árvores. Os pensamentos estão passando por você e podem continuar passando, porque você é um imenso vazio. Não há nenhum obstáculo, nenhum impedimento. Não há muros para barrá-los. Você não é um fenômeno fortificado. Seu céu é uma imensidão infinita por onde passam os pensamentos. E depois que você começar a sentir que os pensamentos vêm e vão, e que você é um mero observador, uma testemunha, o domínio da mente é conquistado. A mente não pode ser controlada, no sentido comum do termo. Em primeiro lugar, porque ela não existe. Como você poderia controlá-la? Em segundo lugar, quem iria controlar a mente? Porque não existe ninguém por trás da mente. E quando eu digo que não existe ninguém, quero dizer que não há ninguém por trás dela, só um vazio. Quem a controlará? Se alguém está controlando a mente, então se trata apenas de uma parte, um fragmento da mente, controlando outro fragmento dela. É isso que o ego é. A mente não pode ser controlada dessa forma. Ela não existe e não há ninguém para controlá-la. O vazio interior pode ver, mas não controlar. Ele pode olhar, mas não controlar. Mas o próprio olhar é que é o controle. O próprio fenômeno da observação, do testemunho, torna-se o domínio, pois a mente desaparece. É como se, numa noite escura, você corresse a toda pressa com medo de que alguém o esteja perseguindo. E esse alguém não é nada a não ser sua própria sombra, e quanto mais você corre, mais perto de você fica a sombra. O quanto você corre não faz diferença, a sombra vai estar sempre ali. Sempre que olhar para trás, a sombra estará ali. Não existe um meio de escapar dela, e não há como controlá-la. Você terá de olhar fundo dentro dela. Fique parado e olhe bem para a sombra. Ela desaparecerá, pois nem sequer existe. Ela é simplesmente a ausência de luz. A mente nada mais é do que a falta da sua presença. Quando você se senta em silêncio, quando olha bem dentro da mente, ela simplesmente desaparece. Os pensamentos continuarão, eles existem, mas a mente não estará mais ali. Porém, quando a mente desaparece, você nota que os pensamentos não são seus. É claro que eles surgem e às vezes ficam um tempinho em você, mas depois vão embora. Você talvez seja uma área de descanso, mas não é a origem desses pensamentos. Você já reparou que nenhum único pensamento parte de você? Não brota de você nenhum único pensamento. Eles sempre vêm de fora. Não pertencem a você. Sem casa, sem raízes, eles rondam por aí. Às vezes eles descansam em você. Isso é tudo. Como uma nuvem que paira sobre uma montanha. Depois eles se vão por conta própria. Você não precisa fazer nada. Se simplesmente observar, você assume o controle. A palavra controle não é muito boa, pois as palavras nunca são muito boas. As palavras pertencem à mente, ao mundo dos pensamentos. Elas nunca são muito perspicazes, pois lhes falta a profundidade. A palavra controle não é boa porque não existe ninguém para controlar, nem ninguém para ser controlado. Mas, de uma certa forma, ela ajuda a entender que uma certa coisa acontece. Quando você olha bem fundo dentro da mente, ela é controlada. De repente, você passa a ser quem manda. Os pensamentos não vão embora, mas eles deixam de dominar você. Eles já não podem fazer nada com você. Simplesmente vêm e vão embora. Você continua intacto, como uma flor de lótus em meio a um aguaceiro. Gotas de chuva caem nas pétalas, mas acabam escorrendo sem afetá-las. O lótus continua intacto. É por isso que no Oriente o lótus passou a ter um significado tão profundo, passou a ser tão simbólico.
O maior símbolo que surgiu no Oriente é o lótus. Ele carrega todo o significado da consciência oriental que diz: seja como o lótus, só isso. Permaneça intacto e você estará no controle. Continue intacto e você será o senhor de si mesmo. Portanto, de um certo ponto de vista, a mente é como ondas, uma perturbação. Quando o mar está calmo e tranquilo, sereno, não existem ondas. Quando ele é agitado pela maré ou pelo vento forte, quando ondas gigantescas se avolumam e toda a superfície vira um caos, então, de um certo ponto de vista, a mente existe. Todos esses exemplos são metáforas para ajudá-lo a entender uma certa qualidade interior que não pode ser expressa em palavras. Essas metáforas são poéticas. Se souber entendê-las, você chegará a um certo entendimento. Mas se tentar entender a partir da lógica, não conseguirá captar a ideia. Elas são simples metáforas. A mente é uma perturbação na consciência, assim como as ondas são uma perturbação no oceano. Um elemento estranho entrou em cena, o vento. Alguma coisa exterior aconteceu no oceano, ou na consciência. Os pensamentos, ou o vento, e instalou-se o caos. O caos, porém, está sempre na superfície. As ondas são sempre na superfície. Não existem ondas no fundo do mar. Não pode haver, pois nas profundezas não há vento. Portanto, tudo acontece apenas na superfície. Se você se voltar para dentro de si, assume o controle. Se passar da superfície, você chega ao centro. De repente, a superfície pode ainda estar agitada, mas você não estará. Toda a ciência da meditação nada mais é do que centramento, voltar-se para o centro, enraizar-se ali, fazer dele uma morada. E dali toda a perspectiva muda. Agora as ondas podem continuar varrendo a superfície, mas não afetam mais você. E agora você pode perceber que elas não pertencem a você, são só um conflito na superfície com alguma coisa que vem de fora. E quando você olha do centro, pouco a pouco o conflito vai diminuindo. Pouco a pouco você vai relaxando. Pouco a pouco vai aceitando que de fato existe um vento forte e ondas evidentemente surgirão, mas você não está preocupado. E quando você não está preocupado, até as ondas podem ser divertidas. Não há nada de errado com elas. O problema surge quando você também está na superfície. Você está num barquinho na superfície e um vento forte começa a soprar. É maré cheia e o mar fica turbulento. Claro, você fica preocupado, apavorado. Você está em perigo. A qualquer momento as ondas podem virar o seu barquinho. A qualquer momento você pode morrer. O que você pode fazer dentro de um barquinho? Pode controlar alguma coisa? Se começar a lutar contra as ondas, vai sair derrotado. Não adianta querer lutar. Você terá de aceitar as ondas. Na verdade, se você conseguir aceitar as ondas e deixar que o barco, embora pequeno, navegue ao sabor das ondas e não contra elas, não haverá nenhum perigo. As ondas estão ali. Você simplesmente se solta. Simplesmente deixa-se levar pelas ondas em vez de lutar contra elas. Você se torna parte delas. Nesse momento brota uma felicidade indescritível. Nisso se resume a arte de surfar, seguir ao sabor das ondas, não contra elas, com as ondas, a ponto de não se diferenciar delas. Surfar pode ser uma ótima meditação. Pode lhe dar vislumbres do mundo interior, pois não se trata de uma luta, mas de se deixar levar. Então você descobre que até as ondas podem ser divertidas. E isso só pode ser descoberto se você olhar o fenômeno como um todo a partir do centro. É como se você estivesse explorando uma floresta e nuvens começassem a se acumular no céu. Começa a relampejar, você se desvia do seu caminho e tenta a todo custo voltar para casa o mais rápido possível. Isso é o que acontece na superfície. Um explorador perdido, muitas nuvens, muitos relâmpagos. Logo cairá uma chuva daquelas. Você está à procura do caminho de casa, da segurança do lar. Então, de repente, você consegue avistá-la. Agora está sentado confortavelmente dentro de casa, esperando a chuva começar a cair lá fora. Agora você pode se divertir. Agora os relâmpagos terão uma beleza singular. Não é como estar lá fora, perdido na floresta. Agora, da poltrona da sala, todo o fenômeno adquire uma grande beleza.
A chuva começa e você a aprecia. Os relâmpagos se sucedem e você fica extasiado. Troveja lá fora e você se delicia, porque agora está protegido da chuva. Depois que chega ao centro, você começa a apreciar qualquer coisa que aconteça na superfície. Portanto, o negócio não é lutar na superfície, mas sim se esgueirar para o centro. Aí haverá domínio, não um controle conquistado à base da força. Um domínio que acontece espontaneamente quando você está centrado. Centrar-se na consciência é dominar a mente. Por isso, não tente controlar a mente. A linguagem pode enganar você. Ninguém pode controlar, e esses que tentam controlar ficarão loucos. Eles simplesmente ficarão neuróticos, pois tentar controlar a mente nada mais é que uma parte da mente tentando controlar outra. Quem é você? Quem está tentando controlar? Você também é uma onda religiosa, é claro, tentando controlar a mente. E existem ondas não religiosas também. Existe o sexo, existe a raiva e existe o ciúme, a possessividade e o ódio, além de milhões de outras ondas não religiosas. E existem, por outro lado, as ondas religiosas, a meditação, o amor, a compaixão. Mas todas elas estão na superfície, são da superfície e estão na superfície. Religiosas ou não, isso não faz diferença. A verdadeira religião está no centro, e na perspectiva que é criada por esse centro. Sentado dentro de casa, você olha a sua própria superfície. Tudo muda porque a sua perspectiva é diferente. De repente você é quem manda. Na verdade, tanto está no comando que você pode deixar a superfície descontrolada. Isso é sutil. Tanto está no comando enraizado, despreocupado com a superfície, que pode até mesmo apreciar as ondas, as marés e a tempestade. Ela é linda, dá ânimo, dá força. Não há por que se preocupar com ela. Só os fracos se preocupam com os pensamentos. Só os fracos se preocupam com a mente. As pessoas mais fortes simplesmente absorvem o todo e se enriquecem com ele. Os mais fortes simplesmente não rejeitam nada. A rejeição é consequência da fraqueza. Você fica com medo. Os mais fortes não se incomodam em absorver tudo o que a vida lhes oferece. Religioso, não religioso, moral, imoral, divino, diabólico, não faz diferença. A pessoa mais forte absorve tudo e se enriquece desse modo. Ela tem uma profundidade totalmente diferente que as pessoas religiosas comuns não podem ter. Estas são pobres e superficiais. Observe as pessoas religiosas comuns indo ao templo, à mesquita, à igreja. Você só vai se deparar com pessoas extremamente superficiais, sem nenhuma profundidade. Como elas rejeitaram partes de si mesmas, ficaram mutiladas. Elas, de certa forma, estão paralisadas. Não há nada de errado na mente ou nos pensamentos. Se existe alguma coisa errada, é ficar na superfície, porque ali você não conhece o todo e sofre desnecessariamente por causa da parte e da percepção parcial. É preciso ter uma percepção global, e isso só é possível a partir do centro, pois do centro você pode olhar à sua volta, em todas as dimensões, em todas as direções, para toda a periferia do seu ser. E ela é imensa. Na verdade, ela é como a periferia da existência. Depois que estiver centrado, você pouco a pouco vai se expandindo, ficando cada vez maior, até passar a ser o todo, nada menos do que isso. De outro ponto de vista, a mente é como a poeira que se acumula nas roupas do viajante. E você tem viajado há milhões de vidas, sem nunca ter tomado um banho. Juntou muita poeira, é claro. Não há nada de errado nisso. Não havia outro jeito. Camadas e mais camadas de poeira, e você acha que elas são a sua personalidade. Você ficou de tal modo identificado com elas. Viveu por tanto tempo com essas camadas de poeira, que elas parecem a sua pele. Você se identificou. A mente é o passado, a memória, a poeira. Ninguém consegue evitá-la. Quando viaja, você fica empoeirado. Mas não há necessidade de se identificar com a poeira. Não há necessidade de se unir a ela a ponto de se tornarem uma coisa só. Pois se fizer isso, você arranjará problema. Afinal, você não é poeira. Você é consciência. Como disse Omar Khayyam, pó sobre pó. Quando um homem morre, o que acontece?
O pó volta a ser pó. Se você fosse apenas pó, então tudo voltaria a ser pó, nada sobraria. Mas você é apenas pó, camadas e mais camadas de pó? Ou existe algo dentro de você que não é pó em absoluto, que não é nem nunca será feito de terra? Essa é a sua consciência, a sua percepção consciente. O seu ser é percepção consciente, é consciência. E a sua mente é a poeira que a sua percepção consciente vai acumulando. Existem duas maneiras de acabar com a poeira. A religião comum diz para você lavar as roupas e esfregar bem o corpo, mas esses métodos não dão muito resultado. Mesmo que você lave muito bem as roupas, elas já ficaram tão imundas que não há mais jeito. Não é possível limpá-las. Pelo contrário, qualquer coisa que você fizer só servirá para deixá-las ainda em pior estado. Isso aconteceu de fato. Mullah Nasruddin um dia me procurou e ele é um beberrão. Suas mãos tremem. Quando come, quando toma chá, tudo acaba caindo nas roupas dele, de modo que todas elas têm manchas de chá, de comida, de todo tipo de coisa. Então eu disse a Nasruddin: por que você não procura alguém que venda produtos de limpeza e lhe pede algo? Existem produtos que podem tirar essas manchas. Ele foi. Depois de uma semana voltou. Suas roupas estavam em pior estado ainda, muito pior do que antes. Eu perguntei: o que aconteceu? Você não procurou um vendedor de produtos de limpeza? Ele disse: procurei. E o produto que ele me deu é ótimo, funciona mesmo. As manchas de chá e de comida desapareceram todas. Agora eu preciso de um outro produto, pois o que ele me deu deixa suas próprias manchas. As pessoas religiosas enchem você de sabões e de produtos químicos, instruções sobre como lavar a sujeira, mas esses produtos também provocam manchas. É por isso que a pessoa sem moral pode aprender sobre moral, mas continuar suja. Agora de um jeito moral, mas ainda suja. Há casos em que a situação fica ainda pior do que antes. O homem sem moral é de muitas formas inocente, menos egocêntrico. O homem que tem moral continua com toda a imoralidade dentro da cabeça dele e ainda adquire muitas coisas novas, atitudes moralistas, puritanas, egoístas. Ele se sente superior, considera-se um escolhido, e o resto da humanidade está condenado ao inferno. Só ele vai para o céu. E toda a imoralidade continua interiormente, pois você não consegue controlar a mente se estiver na superfície. Não há como. Simplesmente as coisas não acontecem dessa forma. Só existe um controle, e ele consiste na percepção a partir do centro. A mente é como poeira acumulada ao longo de milhões de viagens. A postura da religião verdadeira, da religião radical que se contrapõe à comum, é simplesmente tirar as roupas. Não se dê ao trabalho de lavar essas roupas. Não há mais como limpá-las. Faça simplesmente como a cobra que desliza para fora da pele velha e nem olha para trás. De um terceiro ponto de vista, a mente é passado, é memória, todas as experiências acumuladas num certo sentido. Tudo o que você já fez, tudo o que já pensou, tudo o que já desejou, tudo o que já sonhou, tudo, seu passado inteiro, sua memória. Mente é memória. E a menos que se livre da memória, você não conseguirá dominar a mente. Como se livrar da memória? Ela está sempre ali, seguindo você. Na verdade, você é a memória. Então, como se livrar dela? Quem é você sem as suas lembranças? Quando eu pergunto quem é você, você me diz seu nome. Isso é uma lembrança. Seus pais lhe deram um nome um tempo atrás. Eu pergunto quem é você? E você me fala da sua família, do seu pai e da sua mãe. Isso é uma lembrança. Eu pergunto quem é você? E você me conta o que estudou, seu nível de instrução, que fez mestrado em artes ou que tem doutorado ou que é engenheiro ou arquiteto. Isso é uma lembrança.